Bom, eu já quero começar pedindo desculpa, porque eu estou com a voz um pouco anasalada. Enfim, coisas da vida. E se eu der algumas pausas para respirar, é só para não morrer, enfim. Eu vou falar então um pouquinho. Eu comecei a minha carreira. Quando eu comecei a minha carreira, eu tive a oportunidade de receber uma mentoria de um cara que, na minha opinião, foi excepcional. Mudou muito a trajetória da minha carreira como desenvolvedora. E ele me indicou um livro chamado Clean Code. E ele me contou uma história também, uma situação que ele foi alocado num time de desenvolvimento, e porque o time não estava conseguindo lidar com o prazo, não estava entregando, então ele foi alocado para ajudar o time. E analisando o código, ele falou assim: se vocês querem ter algum tipo de entregável, tira todos os desenvolvedores e deixa na minha mão, porque eu vou fazer esse código estruturado e eu vou te dar alguma coisa entregável. E diz a lenda que ele entregou esse código em 10 dias. E essa história foi o suficiente para me convencer de que Clean Code é importante. Eu quero ser essa pessoa que puxa para o peito, e não uma dessas pessoas que é trocada por um time inteiro trocado por uma pessoa só. Bom, meu nome é Maísa, eu sou desenvolvedora full stack. Atualmente eu estou trabalhando numa empresa focada em blockchain. Então, a gente faz arbitragem de criptomoeda. No caso, o nosso foco atualmente é Bitcoin, mas está mexendo com Ethereum também. E está sendo uma experiência sensacional. Mas, enfim, vamos falar de Clean Code. Um código que não apenas você e Deus entenda. Vamos para o seguinte fato. Um código ruim, ele também funciona. Só que um código ruim te trava, um código ruim atrapalha o seu desenvolvimento. E, muitas vezes, por mais que ele funcione, uma pequena coisa pode simplesmente desestruturar ele completamente. No próprio livro Clean Code, eles realizam um estudo com alguns dados e eles chegam à seguinte conclusão, que 80% do nosso tempo é realizando reparo. São tempos realizando reparo e simplesmente só 20% é realmente produzindo algum tipo de código. Isso é uma informação cortesia do livro Clean Code. Lógico, há casos e casos, mas se você for pensar que você gasta 80% do seu tempo analisando um código legado, tentando entender o que outro desenvolvedor está fazendo e só 20% realmente desenvolvendo, isso chega a ser algo absurdo, o tempo que você está perdendo. Uma analogia importante, que eu acho fácil de entender: assim como um autor ele tem leitores, nós, como autores de código, a gente tem que partir do princípio que, a qualquer momento, a gente vai ter leitores também. Então, que a gente faça um código que seja fácil de ler, que seja fácil de outra pessoa entender. Então, o que é Clean Code? Basicamente, Clean Code são um conjunto de várias técnicas que vai te ajudar, vai facilitar você na escrita de um código bem feito e um código que também seja de fácil leitura. Clean Code ele vem atrelado também com essa palavra manutenível. Sim, essa palavra existe. Muita gente me perguntou, eu fiquei na dúvida, mas sim, ela existe. E o que ela significa? O seu código ele tem que ser fácil de se manter. Ele tem que ser um código que, se for adicionado uma nova feature, ele não vai ganhar complexidade, ele vai ser fácil de implementar. Se tiver algum bug, vai ser direto, você vai saber onde tem que ser, onde ele está e onde vai ser resolvido. Então, ele não pode ganhar complexidade. E gambiarra... tinha um GIF. Gambiarra não é fixar erro. Não vai vir. Uma outra analogia bem legal, que eu acho que é bem fácil para a gente entender, imagina a seguinte situação. Todo mundo aqui é médico. Imagina que você é um médico e você vai fazer uma cirurgia com um paciente e ele fala assim: não precisa nem lavar a mão, corre, eu estou com pressa, eu tenho horário, eu não posso me atrasar, não precisa nem fazer o procedimento básico de você, que é médico. Você, como profissional que você aceitaria esse pedido do seu paciente? Por mais... meus GIFs. Acredito eu que, por mais que ele implore para você, você sabe que quem vai responder por isso no final é você. Se acontecer alguma coisa com o seu paciente, quem vai responder no final de tudo isso é você, por não ter seguido boas práticas, você sabia o que deveria ter feito e isso gerou prejuízo para você. Assim como nós, programadores, temos que pensar isso na hora de desenvolver um código. Então, vamos para algumas dicas.
Use nomes significativos. Por exemplo, quando você for declarar uma variável, não use iniciais, porque isso não vai ficar claro para o desenvolvedor. Em vez de você colocar year, month and day, coloca current date, fica muito mais fácil de outro desenvolvedor entender o que aquela variável significa. Não é porque você está desenvolvendo código só para você que você não vai pensar que um dia ele vai crescer, que um dia alguma outra pessoa vai precisar trabalhar em cima dele. Também pensar em nome de funções. Por exemplo, essa função format. O que ela está formatando, o que é o x, o que é o y, nada está claro aqui. E não seria muito mais fácil você colocar um nome mais declarativo que essa função é responsável por formatar um valor, uma moeda, e que ela recebe um valor base? Isso fica muito mais fácil de uma pessoa, muito mais fácil de ler e entender o que essa função está fazendo. 2. Evite números mágicos. O que é números mágicos? Esse exemplo. O que é para você 3.94? Eu posso tirar esse número? Eu posso alterar esse número? Ninguém sabe de onde que ele veio, para onde que ele vai, o que ele significa. Então, coloca alguma variável que declare também o que ele é, para que fique muito mais fácil o entendimento da sua função. 3. Não comente o óbvio. Eu sei que é difícil. A gente, por exemplo, uma função formata um valor, e você escreve um comentário. Essa função formata um valor. Não faz o menor sentido. Essa mentoria que eu tive, ele falou o seguinte: se o seu código precisa ser comentado, é porque ou ele está complexo demais, ou porque ele está mal feito. Mas lembrando que comentário é diferente de documentação. Isso é importante ter no seu código, no seu desenvolvimento. 4. Não comente blocos de código. Eu sei que, se vocês não fizeram isso, vocês já viram isso em algum tipo de projeto, cara, é inaceitável. Porque de 10 vezes que você comenta um código, são 10 vezes que você não vai precisar desse código. Isso suja o seu projeto. Porque você não sabe quem comentou, porque você não sabe se pode tirar, se não pode, se a lógica de negócio já mudou. Eu sei que parece, mas eu vou perder essa lógica, não fui eu que fiz. Não faça isso. Se você for alterar por alguma coisa, elimina o que você queria comentar. Mantém só aquilo que é novo. Se você precisar pensar na lógica novamente, acredito eu que vocês têm capacidade de fazer isso. Não precisa comentar. Saber identificar um código limpo não necessariamente te dá as habilidades de fazer um código limpo. Isso é questão de constante prática. Nos seus projetos pequenos, já começa a trabalhar esses pequenos passos. Eu poderia falar muitas outras coisas, mas eu não tenho tempo. Funções menores, não retornar nulo, testar. Mas são várias regras que você pode seguir para desenvolver um bom código. Aí vem a pergunta, lembrando da história do médico. Você vai querer trabalhar como um amador ou como um profissional? Um exemplo legal, que dá tempo de falar. Faz um mês que eu estou nessa empresa nova. E eu tinha que trabalhar numa função e eu não estava entendendo muito bem a lógica, Bitcoin, Core, Exchange, enfim, muita coisa que eu não estava entendendo. Então, eu coloquei um comentário para trabalhar naquela função. Aí eu coloquei, what the fuck this shit should do? Então, no bom português, o que essa porcaria tem que fazer? E, sem querer, eu comentei isso. numa branch pessoal, mas eu comitei. Por quê? Porque eu não parei para revisar o meu código. Eu não parei para revisar aquilo que eu estava comitando. Então, são boas práticas que me ajudariam a manter o meu código limpo. Uma frase bem legal que atrela isso é: qualquer pessoa consegue escrever um código que um computador entenda, mas só bons programadores conseguem escrever um código que outros seres humanos entendam. E é isso. Muito bom!